Olá, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ora bem, um bom dia com muito sol por aqui e ali para os lados da Serra São João de Monte. Também está sol? Podem responder os três ao mesmo tempo. Mas então eu ia começar aqui exatamente. No momento em que saímos de São João de Monte estava sol, efetivamente. É possível que quando lá chegarmos já esteja nevoeiro, não é? Assim uma neblina, como acontece aqui também. É possível que é o que tem acontecido nos dias anteriores. Exatamente. Ora bem, então temos aqui três amigos e vamos começar ali pelo Pedro, não é? Pelo Pedro. O Pedro, eu vou dizer que o Pedro não é o mais novo. O Pedro nasceu depois dos outros senhores que estão aqui. Não é verdade, Pedro? Exatamente. Exatamente. Que o caso é uma questão de dizer que realmente o Pedro Pereira é dos mais jovens que está aqui e está bem acompanhado, porque está acompanhado pelo seu pai, não é verdade? Que é o senhor Luís Pereira e pelo seu tio. Jorge Pereira. É a família dos Pereiras, não é verdade? Pedro, então para já vamos aqui, o tema da conversa acho muito interessante, porque quando nos chegou aqui às mãos realmente uma exposição que está a decorrer na vila de São João de Monte, que é uma vila logo a seguir aqui à nossa, e achámos muito interessante realmente esta exposição sobre Lágrimas dos Pinheiros. Lágrimas dos Pinheiros é a resina. Não é? Exatamente. Bom, como é que surgiu esta ideia de realmente fazerem esta exposição? Como é que foi? Então, em primeiro lugar, muito bom dia, Maria Helena, mais uma vez, não é? Bom dia, ouvintes da emissora das Beiras, e muito obrigado à emissora das Beiras pela oportunidade que nos deu para estar aqui e para apresentar e divulgar este evento. Começar por dizer que esta exposição faz parte de um trabalho desenvolvido no âmbito de uma oficina de formação para professores intitulada A Serra do Caramulo como recurso didático promotor da educação para a sustentabilidade, e o SEIS Caramulo, que é o Centro de Estudos e Interpretação da Serra do Caramulo, entre outras entidades, foi uma das organizadoras. Mas queria salientar que a seleção deste tema da minha parte para essa formação deve-se a vários fatores, mas sobretudo a estes senhores que já apresentou e muito bem, que estão aqui comigo, Luís Pereira e Jorge Pereira, com os quais eu tenho uma afinidade familiar, também como já disse. E que estão mais ligados à resina de que está o Pedro. Sim, não é? E que já tiveram um percurso de vida ligado à resina mais do que o próprio. No entanto, eu também tenho memórias da minha infância, da resina e da prática, da atividade da resinagem e até objetos que estavam lá por casa dos meus avós, que tiveram ligado a essa atividade. Então deu curiosidade em saber. Exatamente. Mas foram estes senhores, como eu estava a dizer, que me entusiasmaram para escolher este tema e não o outro. E também para elaborar a exposição. E foi a dedicação destas três pessoas, incluindo eu próprio, que nos levou à realização da mesma. Ao bocado a Maria Helena falava do título, ou subtítulo da exposição, Lágrimas dos Pinheiros. O que é que isto significa para as pessoas que nos estão a ouvir? Significa, o título procura aludir de forma metafórica à resina que escorria nos troncos dos pinheiros até chegar ao seu recipiente, que era o púcaro. Dizer também que esta exposição, como todas as exposições, tem objetivos pedagógicos e estão inseridos em várias vertentes que procuram explicar e sensibilizar o público de uma forma geral para a importância económica e também ecológica da resinagem, nomeadamente na prevenção e minimização dos incêndios florestais. E daqui a pouco, se eu tiver a oportunidade, poderei explicar de forma um pouco mais exaustiva esta importância. Mas a exposição tem uma vertente que é muito importante e que eu considero a alma da exposição, que é a vertente etnográfica. São apresentados objetos, memórias de pessoas e lugares ligados a esta atividade, como é o caso da povoação de Valdelobo, na freguesia de São João de Monte. Eu penso que no final esta exposição tem um aspecto muito positivo, que é que todos estes aspectos, o aspecto ecológico, a vertente ecológica
e a vertente económica e a vertente etnográfica estão interligadas, e esperamos que dessa interligação possam contribuir para um renascimento de uma atividade que está extinta, se não mesmo praticamente extinta, na Serra do Caramulo. Era isso mesmo que eu queria saber, se realmente ainda continua a existir então a resinagem. Eu só perguntava ao Pedro, depois ali os outros senhores já vão falar um bocadinho também, e eu lembro até, se tivermos aí algum ouvinte, atenção, nós estamos a ouvir, sermos ouvidos em todo o mundo, claro, mas algum ouvinte que esteja aí, que tenha sido resineiro, que se faça ainda aí, portanto, a recolha de resina na sua terra, que queira falar um bocadinho connosco aqui, com estes nossos amigos que estão aqui hoje na nossa companhia, neste caso o Pedro Pereira, o Luís Henriques e o Jorge Pereira, neste caso pai, filho e tio, não é? Eu perguntava só, agora vai ali falar então connosco o Sr. Jorge Pereira, é? Bom dia então também, já há bocadinho nos cumprimentávamos. Muito bom dia a todos os ouvintes da emissora das Beiras, e é com muito gosto que temos aqui, e renovo os agradecimentos feitos já à emissora. Então, nosso amigo é do tempo ainda da resina, certo, o Sr. Jorge? Eu sou do tempo da resina, deste triunvirato que aqui está, eu sou mais velho. Não é mais velho, nasceu antes do seu sobrinho. Eu corrijo, já sou novo há mais anos. Pronto, certo, sim senhora, também estamos sempre a aprender, não é? Ora bem. Sim, senhora. Então, sim, é verdade, eu não vivo cá agora, eu estou radicado em Catanhede, tenho lá o meu núcleo familiar mais chegado, mas isto da resina sempre fez parte da minha infância, da minha juventude e até... E da sua meninice, portanto, desde pequeninos, não é? Nós temos uma coisa em comum, é que o nosso pai foi resineiro, na freguesia São João do Monte. Isso talvez nos tenha, de certa forma, motivado para lançarmos mão desta exposição. O meu pai deixou um acervo enorme desses utensílios da resina, que todos têm nome, na exposição constam todos identificados, com um breve historial da sua função e no período histórico em que eles foram utilizados. Depois era isso que eu ia perguntar, portanto tem a data exatamente na altura que foram utilizados. Sim, estão datados, porque a resinagem na freguesia São João do Monte durou 70 anos. 70 anos. Pois, a exposição tem 7 décadas de história, não é? Começou em 1923, 7 décadas de história. O meu pai e o avô aqui do Pedro, o nosso pai, aliás, e o avô do Pedro, foi resineiro durante 50 anos. E pensamos que foi com ele que a resinagem acabou na freguesia São João do Monte. Hoje já não existe lá. E agora uma graça, porque que saibamos, os eucaliptos não dão resina. Infelizmente, não é? E verificamos que é mais realmente eucaliptos. Os objetivos desta exposição, como o Pedro já referiu um pouco, são essencialmente trazer para esta geração mais nova e para a vindoura o conhecimento de uma realidade que existiu na freguesia de São João do Monte durante cerca de 70 anos e que teve uma importância muito grande na economia familiar, sim, exato. Na economia familiar. E hoje ainda há pessoas vivas que se dedicaram a essa atividade. Por isso é que eu estava aqui a chamar a atenção de algum nosso amigo que nos esteja a ouvir, não é? Que não quer dizer que se fosse na freguesia de São João do Monte, que hoje, aliás, é a união também de freguesias, como Mosteirinho, não é? Mas outros ouvintes que estejam na nossa companhia, que tivessem sido resineiros também, ou tivessem tido, portanto, também vivência com alguns resineiros, que queiram entrar em contacto connosco, o telefone está então disponível. Diga-se, só para acrescentar que podemos dizer que esta exposição não é uma obra acabada. Nós lançámos isto assim, dispusemos os objetos do ponto de vista etnográfico, datados, conforme já referi, mas na exposição consta também um manancial enorme de documentação histórica. Que é interessante. Referiria apenas que há a correspondência de 1950 e tal, no início de 60, trocada com o industrial, que também era do Valdo Lobo, que tinha uma fábrica em Eirol Eixo, e cuja sede da empresa era em Aveiro.
Portanto, tinham os seus resineiros, não é? Os seus trabalhadores, era. E que depois comercializavam então a resina. E a resina era encaminhada portanto, para a fábrica de Eirol, em Eixo, Aveiro, que fazia o seu tratamento e convertia em aguarrás e pés louro, aquelas coisas que nós sabemos todos. Sim, até porque temos muitos jovens e estão a perguntar para que é que servia a resina? Pois, exatamente para esse fins, não é? Era muito utilizada precisamente para a produção de aguarrás, nas indústrias químicas, as tintas e o pés louro, conforme já referi. E que ainda pode continuar a ser, não é? Dar aqui uma chega, sim, pode. Além disso, os produtos que são derivados da resina, não é? Como disse aqui o meu tio, os diluentes, vernizes, colas, graxas, estes produtos, pelo facto de serem obtidos da resina, serão sempre mais amigos do ambiente do que outros que são obtidos a partir de outros produtos sintéticos derivados do petróleo. E, portanto, essa é uma das vantagens também, não é? Da resinagem e dos produtos que daí advém. Quem está em desvantagem? Quem está em desvantagem, dizia eu, é o Sr. Luís Henriques. Mas já vamos falar também um pouquinho com o Sr. Luís Henriques. Vou lembrando só apenas que estamos com o apoio da Magnatura, já sabe, e deixamos o telefone mais uma vez disponível. Algum ouvinte queira fazer alguma pergunta sobre a resina, até sobre esta exposição, e tiver sido resineiro também, pode depois falar connosco. Uma pausazinha só para ouvirmos também aqui uma nossa ouvinte que já é consumidora de Magnatura, é a Dona Cecília. Maria Cecília, fale-nos da sua vida antes e depois de tomar Magnatura. Eu sentia sem força nenhuma nos joelhos, gostava-me a descer escadas, a subir escadas, e agora subo bem, sinto-me com muito mais força, sinto-me mais força nos braços, mais vontade de andar, que antigamente não sentia. Descer um degrau, não tinha que me agarrar, e agora desço bem, não preciso me agarrar a nada, porque aquilo tem magnésio e o nosso corpo precisa, não é? Magnatura é magnésio 100% natural. Ajuda na diabetes, artrites e artroses, colesterol, enxaquecas, insónias, má circulação, osteoporose e triglicéridos. Agarre já esta oportunidade de começar a tratar de si. Tome Magnatura. Ligue já 800-215-216 e peça ao seu Magnatura. Temos uma campanha fantástica à sua espera e ainda uma oferta especial para si. Tome nota. 800-215-216. Chamada grátis. Pronto, ouvimos a Maria Cecília, já consumidora de Magnatura. Já sabe, está com o programa da manhã, com o apoio então da Magnatura para esta segunda hora. Programa da manhã, onde a música e a palavra andam de mãos dadas. E hoje palavra para a resina, para os resineiros, para esta exposição sobre a resinagem, que está a decorrer então na freguesia de São João do Monte, agora a freguesia conjunta, portanto, união de freguesias com a freguesia de Mosteirinho, e que nós aproveitamos até para cumprimentar também o presidente atual desta União de Freguesias e também o Sr. Luís Pereira, Luís Henriques Pereira, que foi anterior então presidente da Junta de Freguesia então de São João do Monte, certo? Certo. Ora bem, então cá estamos tem estado a acompanhar aqui o seu filho, o seu irmão, não é? Estão a falar bem ou não? Antes de mais, um bom dia. Bom dia, pois, mais uma vez. Mais uma vez, Dona Maria Helena, a todos os ouvintes da emissora das Beiras, e não podia deixar de agradecer também a disponibilidade que teve para connosco, para nos receber nós estamos poder, cá e gostamos, não é? A Dona Maria já disse isso, que estamos cá para isso, e realmente a emissora das Beiras é o espaço por excelência para estas divulgações. Muito obrigado por tudo. Voltando um pouco atrás então à conversa do Pedro, ele, quando falou neste âmbito deste trabalho que ele estava a realizar, é que se conversou que queria arranjar um tema, e falamos sobre a resinagem, o que eu acarinhei logo à primeira vista, e era uma questão que me era bastante familiar, porque eu trabalhei durante cerca de 20 anos na resina, e portanto é uma área em que eu estou à vontade, parte técnica, para ajudar, e assim foi. Eles são os principais protagonistas, não há dúvida, e eu colaborei na parte técnica. Pronto, o meu irmão teve o cuidado de, ao longo de algum tempo, reunir e preservar os objetos que hoje estão expostos na exposição. Teve esse cuidado, e muito bem. E depois era necessário catalogá-los e dar-lhe um nome a cada objeto e qual a sua função. E foi isso que me
o seu trabalho? O meu trabalho foi mais nessa vertente, pronto. Fui resineiro realmente durante 20 anos, trabalhei com o meu pai, comecei muito novo, e com cerca de 15 anos, e pronto, e aquilo na altura... Está dentro realmente do que é aí o trabalho realmente de resineiro. Estou à vontade para poder responder a qualquer pergunta, a forma como se trabalhava na época mais moderna, porque há duas épocas, exato, que já não era do meu tempo. A época, o método francês e o método americano. Aliás, o método americano é o atual. É o atual. E havia ainda um método à portuguesa, que era um método mais tradicional. Então, rapidinho, como é que era o método? E nós temos até uma nossa ouvinte ao telefone, já vamos falar um bocadinho com ela, mas muito rapidamente. Então, como é o método, o primitivo seria a francesa, é isso? O primitivo era a portuguesa. É a portuguesa. Então, a portuguesa como é que era? E usava-se um objeto que era muito usado por os carpinteiros, que se chamava enxó. Mas isso era um sistema muito mutilante para a própria árvore. Era preciso escavar na árvore e aquilo fazia uma certa profundidade. Eu estou-me a lembrar dessa altura também. Exato, sim. A senhora também deve ser dessa época. Depois veio o método à francesa, com um objeto já um bocadinho mais sofisticado, ligeiramente, mas ainda continuava a mutilar a árvore. Era outra vez escavado no próprio pau da própria árvore. E a americana? Vem por fim a americana, que foi o único que eu utilizei. É um corte só na casca, não pode ferir o pau, e depois utiliza-se então o ácido sulfúrico, que se aplica nessa ferida que se faz no pinheiro e extrai a resina. E aquilo é feito depende das condições climatéricas, mas aquilo é feito... Eu já tenho às vezes passado e vejo assim sacos. Também se utilizam os sacos. Nunca utilizei muito isso, era mais o púcaro. E aliás, nós na exposição temos um vídeo em que demonstramos no local, no próprio pinheiro, a executar essa atividade. Só para o vídeo, não é? Vamos fazer uma pausa? Não, vamos aqui receber então uma nossa amiga que está ao telefone. Olá, bom dia. Bom dia, Dona Maria Helena. Olá, Dona Fernanda Lobo. Então, da Felgueira. Da Felgueira Mortágua. E um bom dia também para os senhores que estão aí. Bom dia. Bom dia. Olha, é assim, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Para já, parabéns mesmo pela ideia de fazer uma exposição, porque, como eu já tenho dito à Dona Maria Helena, eu fui para Angola com 12 anos, à volta de 12 anos. Portanto, lembro-me desse trabalho de antes de ir. O meu pai, embora nunca tenha sido um resineiro, daqueles resineiros que tem muito, mas ele e os irmãos tiravam a resina dos pinheiros deles, que consistia, pelo que eu ouvi do senhor, devia ser o método à portuguesa, porque raspavam, depois punham uma coisa, não era uma basezinha, e por debaixo da base... Seria a bica, não é? A bica. Exatamente, era a bica, e depois punha o púcaro. E depois, quando o púcaro enchesse, né, passado não sei quanto tempo, andavam as pessoas... ou não sei se era ao mesmo tempo, não sei, isso são pormenores que já lá vão tantos anos, e então depois aquela resina que ficava no púcaro era vertida para uma lata, chamavam as latas, bastante grandes, com bastantes litros, que eram transportadas à cabeça, a maioria das pessoas eram mulheres que faziam esse trabalho, para um determinado sítio que iam despejar aos barris, para quando os barris estivessem cheios, pronto. Passar então lá. É certo assim, não é, Sr. Luís? É certo, Dona Fernanda. É Dona Fernanda, não é? Dona Fernanda, Felgueira Mortágua. Muito obrigado pela minha parte por ter colaborado. É tudo como a senhora está a dizer, exatamente. O trabalho da colha era feito predominantemente por mulheres. Tudo isso é verdade. Só que esse método é o método americano. Ah, tá bom. Pois. Isso eu simplesmente desconhecia que havia 3 métodos. Pois eu também, desculpe, um método que a americana, e a francesa e a portuguesa também são métodos que eu não conhecia, isso é só por conhecimentos, por relatos que me transmitiram, principalmente do meu pai, não é? De resto, o que a senhora disse está tudo certinho, tudo correto. Eu lembro-me que era um trabalho bastante árduo, bastante pesado, mas hoje eu ainda tenho primas que trabalharam na recolha da resina e falam com uma certa saudade, porque apesar de ser um trabalho muito duro, havia uma grande
um grande convívio também, não é? Pois. Muito grande, cantavam e diziam as suas piadas e namoriscavam e essas coisas todas. À sombra dos pinheiros, não é? Método, essa saudade é recíproco, porque eu também sinto saudade desse tempo, não é? Lembrar a minha juventude. Eu sou Dona Marilena, só um minutinho que eu já vou acabar. É assim, e depois também me trouxe saudades, porque aqui há uns anos atrás nós fizemos aqui na Felgueira uma exposição com uma casa do campo, ou seja, cozinha, quarto, sala, espaço para a extração do mel e depois tinha um espaço do resineiro, que estava muito bem feito. Também. Que estava muito bem feito. Quem fez aquele espaço fez muito bem, com uma realidade enorme, e parabéns para os senhores, porque é muito bom nós recordarmos, costuma-se dizer que nós sem passado não temos futuro. Então devemos cultivar aquilo que nós fazíamos sem aquelas coisas, trabalho para não sei quê, não sei quê. Era assim, a vida era assim mesmo, né? Olha, Dona Fernanda, um beijinho também para a senhora e obrigada por ter falado também, está bem, Dona Fernanda? Um abraço para os senhores, está bem? Tá, obrigada, muito bom dia, obrigada. Ora bem, porque o tempo vai passando assim rápido, portanto, eu ia saber agora, e depois realmente é aquilo que a nossa amiga diz, portanto, nessa altura os Pinhais havia muito, mas era um trabalho também muito árduo, as pessoas saíam de casa de manhã, não é? E regressavam à noite, penso eu, não é, senhora? Era realmente um trabalho muito árduo, mas mais ainda para as mulheres que faziam a colha, nós chamávamos, era a colha, que extraíam a resina dos púcaros e a levavam e a transportavam para os barris. Muitas vezes os barris, os acessos eram exíguos, eram poucos e fracos, tanto que os barris depois de cheios eram transportados em carros de bois para um determinado ponto onde chegava até um caminhão para ir para a fábrica. E era realmente, as mulheres tinham que ir com a lata à cabeça, às vezes muito longe, com muito calor. Levavam uma bochacita de casa para comerem, não é? Lá mesmo no Pinhal, não é? Comia-se no Pinhal, e quando o Pinhal era próximo das casas, vinha-se comer a casa, umas casas raras, outras vezes levava-se o fornel. E era realmente um trabalho árduo, porque era de sol a sol. Pois, exato. Mais tarde, depois já se cobria um horáriozito, mas no início havia realmente sol a sol, era um trabalho realmente árduo. Mas é como disse a senhora, a Dona Fernanda, havia alegria e havia e assim se passava. Daí está o resineiro engraçado, que ainda ouvimos depois no início. Olha, eu ia assim muito rápido, então, como é que está a decorrer a exposição? Já foi muita gente ver a exposição. Pedro, podem puxar o microfone, juntar-se um bocadinho ao microfone para ouvirmos o Pedro. O Pedro, eu há bocadinho era isso que eu ia para perguntar, mas depois acabei por não perguntar. O Pedro reside atualmente em São João do Monte, ainda é muito jovem, e eu pergunto, tem alguma área que se tem dedicado? O que é que habitualmente faz o Pedro? Sim, eu, como já tive a oportunidade de dizer quando estive aqui há uns tempos na emissora das Veras, portanto, eu sou professor, leciono uma disciplina que é a Geografia, e portanto resido atualmente aqui na freguesia do Guardão, no Caramulo, embora seja natural de São João do Monte. Mas no seguimento do que estava a dizer a Maria Helena, na relação com a comunidade, que é isso que pretende que eu fale um pouco, dizer que esta disposição procura não estar fechada em si mesma, procura não estar fechada apenas nas quatro paredes. E então, nesse envolvimento da comunidade, dizer que já vamos com algumas dezenas de visitantes, procuramos sempre que as pessoas deem a sua opinião, ou positiva ou menos positiva, porque é isso que se pretende, construir uma exposição melhor. Esta exposição está em construção e aproveito para agradecer à Dona Fernanda Lobo. E temos uma resineira ao telefone, temos é que ser todos muito rápidos. Que deu o seu contributo, com certeza, que deu o seu contributo, e esperamos que todas as pessoas que visitem a exposição e que estejam ligadas a esta à atividade da resinagem deem o seu contributo para que possamos melhorar a qualidade da mesma. Exato. E todos os contributos são bem-vindos e ficaremos com certeza muito, mas mesmo muito agradecidos. E esta exposição está a decorrer até ao final de agosto, certo? Sim, esta exposição é itinerante, esteve no posto... Pois era isso que eu ia para perguntar, se... Esteve no posto de turismo do Caramulo e agora está atualmente no edifício sede da Junta de Freguesia São João do Monte e Mosteirinho. Continuando na questão do envolvimento da comunidade, portanto já tem algumas dezenas de visitantes. Nós fizemos também uma entrevista às colhedeiras e fizemos um cartaz com o seu testemunho,
que está bastante... Colhedeiras, que é as senhoras que iam colher então a resina. Exato. Faz parte do programa de algumas atividades da comunidade local, nomeadamente integrou o programa das festas do padroeiro de São João de Monte, do São João Batista, e também integra o programa do 19º Encontro de Folclore, que se vai realizar no dia 12 de agosto em São João de Monte. Portanto, se tem uma vertente etnográfica e os ranchos folclóricos estão associados à etnografia, por que não integrar esta atividade? E, portanto, é este envolvimento que nós procuramos levá-lo tentar à envolver toda a gente, não é? E dar a conhecer aquilo que... E agora vamos ver o que é que nos vai... Que já não temos muito realmente tempo, parece que às vezes até nem temos conversa, mas o tempo passa rápido. Eu penso que então teremos ao telefone uma antiga, não sei se atual resineira. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E a nossa ouvinte? Cecília. É a nossa ouvinte Cecília, não? É sim. Cecília. Mas a nossa amiga Cecília ainda é muito jovem para ser resineira. Já não tanto. Olha, a nossa ouvinte Cecília fala-nos de Vila Nova de Rainha, que, portanto, toda a gente conhece, uma freguesia aqui do nosso concelho. Não temos muito tempo, mas quer falar um pouquinho, quer fazer aqui alguma pergunta a estes nossos amigos também ligados à resina, Cecília? Não, só queria dizer que também andei com as latas à cabeça, com as gamelas da raspa e que tenho muita saudade desse tempo. E era onde? Era aí mesmo, na zona? Era em Vila Nova da Rainha, íamos até Freirós, aqui assim no redor, íamos a pé e era tão bom nesse tempo. Está a ver? O farnel às costas. Se calhar nesse tempo se diz, este trabalho tão forçado e assim, mas depois agora tem-se saudades desse tempo, não é, Célia? Eu gostava, não? Eu gostava. Chegava a casa cansada, mas satisfeita. Satisfeita. Era, ora bem. E ganhava-se bem ou não, Célia? Sentávamos, ríamos, passava-se um bocadinho de tudo. O tempo. E nessa altura, acha que eram bem pagos os resineiros ou não? Era razoável. Era razoável? Vá lá, não é? Era razoável. A gente às vezes até fazíamos um ajuste ao barril. Quando tivéssemos um barril cheio, vinhamos embora. Aí estava o dia ganho. Bom, sim senhora, ajuste ao barril. Eu não sabia o que era. O Sr. Luís está a ouvir, eu não sabia o que era. Sim, senhora Cecília. Pronto, querem deixar aqui alguma pergunta para a Cecília? Não. Também se realizava esse ajuste, é verdade. A dona Cecília está a falar bem, porque às vezes diziam assim, olha, não era bem ao barril, o resineiro, encolhendo aquele pinhal ou aquela área ou aquela zona, está o dia ganho. E era assim. Nós aqui era o barril. Era o barril, sim senhor. Está bem, Cecília. Olha, obrigada também pelo seu testemunho, que é sempre bom, afinal sempre há alguns resineiros antigos que realmente estão na nossa companhia, não é? É verdade. Cecília. Um beijinho, obrigada então, Cecília. Está bem? Tudo de bom. Tá, obrigada. Pois nós estamos assim no final e foi bom até termos estas nossas ouvintes a falar, e uma resineira, outra a lembrar-se do seu tempo realmente de criança. Eu não sei o que é que o Sr. Luís, naturalmente o Sr. Luís Pereira, que foi o anterior, portanto, o Presidente da Junta de Freguesia, naturalmente vê também com uma boa ideia esta exposição, porque as pessoas acabam por ir mais um pouquinho também à Vila de São João de Monte, certo? Sem dúvida. Quando eu acarinhei, como é do meu conhecimento, e ele faz-me lembrar a juventude, eu se fosse autarca acarinhava de uma forma muito especial, não é? Também... E penso que seja isso que esteja a acontecer com o atual Presidente. Depois eu vou deixar os agradecimentos para o meu irmão e ele então fará esses agradecimentos. Realmente houve alguma receptividade da parte da Junta de Freguesia. E isso não temos... Olha, só o Sr. Luís Pereira, porque não temos aqui, e que nós cumprimentamos, o atual Presidente da Junta de Freguesia de Mosteirinho São João do Monte, o que presentemente... deixa para o Pedro. Pronto, eu ia para perguntar o que é que poderá oferecer hoje ao visitante Maria Helena, de São João do Monte. Então peço desculpas, agora posso não ter mais tempo de antena, que o tempo urge, e eu se me desse a oportunidade, teria muito a falar de São João do Monte, mas não é, deixa isso para o Pedro. Não queria falar nisso. Pouquinho tempo, muito rápido. Se um dia me der a oportunidade de eu vir aqui falar sobre a nossa IPSS, que é da qual eu faço parte da direção, e isso agradeço-lhe muito, que isso tenho muito empenho e que aquilo vá para a frente. Então, mas vamos marcar depois, agora já não vai dar, mas noutra oportunidade nós iremos falar então. Agora falava ali para o senhor Jorge Pereira, muito rápido, depois o final seria com o Pedro, mas tem que ser realmente muito rápido, estamos mesmo assim a terminar. Sim. Quem diria que a resina dava tanto que falar, hein? É verdade, com certeza. Olha bem, a risa de conclusão
Deixe-me só dizer aqui, manifestar primeiro o nosso anseio. Temos um anseio que gostávamos de aqui manifestar publicamente e depois uns agradecimentos. O anseio é este. É que, sendo esta exposição o reflexo de uma vivência de tantos anos, de um mundo que foi construído pelos nossos antepassados, o mundo que nos deixaram, que nós continuamos, sabemos também ser colaboradores deste mundo, é importante que fique este registro, mas nós queríamos que esta exposição itinerante se transformasse numa exposição permanente. Para isso precisávamos de um espaço na sede da freguesia de São João de Monte e Mosteirinho. Fica aqui o apelo. Temos lá uma associação, temos lá uma junta de freguesia. Fica este anseio, não sei se é possível concretizá-lo para já, mas nós temos que manifestar. Exato. Aqueles objetos foram recolhidos por nós, são dos nossos antepassados, fizemos a história deles, mas já não são nossos. Queremos pô-los à disposição da comunidade. São um património da freguesia de São João de Monte. Depois dizer que o meu sobrinho, o Pedro, disse há um pouco que a exposição estaria até ao fim. Nós pretendemos, temos este objetivo de que ela vá até outubro. E porquê outubro? Porque queremos aproveitar o início do ano escolar para dar a oportunidade aos alunos da pré-primária e da escola irem visitar, irem visitá-la, porque reconhecemos ali um aspecto didático muito importante. Depois, se me permite, tem que ser os agradecimentos à Junta de Freguesia de São João de Monte e Mosteirinho pela cedência do espaço e também pela ajuda financeira que nos proporcionou na aquisição de algum material. Depois ao professor Luís Costa, do Seixo Caramulo, que foi organizador da formação. Ao professor, colega também do Pedro, Carlos Cravo, de Viseu, que nos realizou um vídeo que está maravilhoso, está espetacular. Ao professor Manuel Rocha, aqui do Caramulo, que pôs no cuidado da exposição, que nos ajudou a transportar os objetos e com a sua sensibilidade artística embelezou aquele espaço. Muito obrigado também. Depois um agradecimento muito especial para as colhedeiras da Abóbada, para a Anunciação, para a Maria, para a Alice e para a Isolina, a quem chamamos na exposição as últimas colhedeiras. Está lá o seu testemunho. Uma homenagem também. Está lá o seu testemunho e penso que isso só enriquece a exposição. À Comissão de Festa de São João, o Rancho Folclórico das Capuchas, que se interessaram pela exposição e que anunciaram isso na sua programação. Temos que passar então para o Pedro, porque agora, senão não temos mesmo mais tempo. Finalmente, aos visitantes que nos deixaram suas palavras de estímulo. E que vão continuar, não é? E depois, o nosso bem-aja, a emissora das Beiras, pronto, pela divulgação e pelo excelente nós estamos cá para isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Jorge. Pedro, então, assim muito rapidamente, porque temos mesmo que terminar, porque aqui manda o relógio, não é? Nós ficamos aqui todo o dia a falar da resina. Então, Pedro, rapidamente, últimas palavras, então, para... Eu ia só para lhe perguntar, porque estamos em tempo até de verão, alguma sugestão assim rápida para quem visite São João do Monte? Tem esta sugestão, mas também tem outras oportunidades, por exemplo, de tomar banho, não é? Sim, com certeza. São João do Monte e a freguesia São João do Monte e agora São João do Monte e Mosteirinho tem um vasto património cultural, mas também natural. E que será... Que é bom que seja visitado, não é? É bom que seja visitado e que as pessoas não vão ficar desiludidas pelo aquilo que vão ver. Eu vou reforçar aquilo que já foi dito aqui por meu tio. De facto, esta exposição possa ser o mote da criação no futuro de um espaço permanente e aberto ao público, com estas e outras atividades típicas do espaço rural, por forma a podermos preservar o património cultural típico do espaço rural e serrano. Muito obrigado mais uma vez à emissora das Beiras, a todos os ouvintes da emissora também das Beiras, e esperamos que visitem a exposição e que com certeza não vão ficar desiludidos pelo que está exposto. Pronto, muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigado então para o Pedro Pereira, para o Sr. Luís Henriques, o Sr. Jorge Pereira, também aqui pela vossa companhia, e já agora fica o convite para os nossos ouvintes visitarem então São João do Monte esta exposição e não só, mas agora deixo também o convite para os 3 amigos que estiveram aqui connosco e para todos mas já agora os ouvintes também de São João do Monte. Dia 12 de agosto, todos os caminhos vão dar
Arminda Serra do Caramulo.